Hello guys! Bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, por favor, já se inscreve nesse canal, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo aqui, principalmente sobre informações da França, que é onde eu vivo. Bom, trouxe novidades sobre o visto. Eu contei num vídeo anterior, vou deixar o linkado aqui em cima, sobre como eu fiz a mudança de visto, né? Eu vim com o visto de au pair, estudante au pair, e aí eu mudei para visto de trabalho. Para quem perguntou, eu posso ir como turista e pedir um visto de trabalho? Não. Quando você vem como turista, você vem sem visto nenhum, então você vai fazer sua primeira solicitação de um visto, e aqui na França eles dizem que isso não é possível. O ideal é você vir com algum tipo de visto e aqui você tentar fazer essa troca ou solicitar direto no Brasil um visto de trabalho. Eu contei como foi toda a solicitação de mudança, etc. E no começo de julho de 2019, eu vim aqui contar pra vocês que eu tinha terminado a solicitação e que eles me deram um papel de 6 meses de espera para pegar meu documento. Ou seja, iria até dezembro, a data era 19 de dezembro, para eu ir buscar meu documento. Então eu falei, caramba, né? 6 meses de espera, um tempão, eu não pode viajar com esse papel que eles dão que se chama récépissé, que eu expliquei no outro vídeo, que é um papel basicamente dizendo, você fez a sua solicitação e agora você está esperando o seu documento. Você não pode sair do país, não pode sair da França com esse papel. E basicamente foi isso, eu fiquei na espera. Porém, isso foi no que? Começo de julho. Passaram-se 20 dias e eu recebi uma convocação para comparecer ao OFII, o escritório de imigração, para poder assinar o contrato de integração. Tá aqui na minha mão, você fica com uma cópia, chama-se Contrato de Integração Republicana. Esse papel tem disponível na internet em diversos idiomas, onde você pode ler. E aqui ele vai te dar diversas informações sobre o que é necessário para você obter o seu documento. Então vou deixar esse link desse papel em português, eu vou deixar na descrição. Vamos lá, 20 dias depois compareci ao OFII, onde eles me deram essa pastinha do OFII. E eles disseram que todos os documentos a partir de agora eu deveria arquivar nessa pastinha, não perder por nada, porque não teria como substituir, ou seja, não tem segunda via de nenhum desses papéis. E aí teve uma prova de francês. Primeiro passo desse vídeo é para contar sobre a prova de francês. A mulher foi, explicou tudo, explicou sobre o contrato e explicou que ia ter uma prova de francês, que não era grave se a gente não fosse bem, só ia significar que, caso a gente não fosse bem, a gente seria encaminhado para fazer um curso de francês e depois voltar lá e refazer o teste. Não eram muitas questões, eu acho que eram umas 15 questões, entre 10 e 15, não me lembro, de teste. E aí tinha 2 textos que você tinha que produzir. Os textos eram assim, baseado num tema, você tem que falar sobre isso. E aí você fazia, não era uma redação, era um texto de umas 10 linhas. Bom, eles dizem que essa prova é de nível A1, que é o nível mais baixo do francês. Porém, eu tenho certeza que uma pessoa que tenha o nível A1 não vai conseguir ir muito bem nessa prova, porque eu achei muito difícil. No nível gramatical eu estou no nível B1 e eu achei, pra mim foi difícil, tem muitas palavras que eu não sabia, que eu fui pelo contexto, e aí depois para você produzir um texto de 10 linhas, 2 textos de 10 linhas, eu achei um pouco complicado. E aí vocês ficam lá na sala esperando e ela chama um por um. Esse teste você faz em grupo, eram umas 7 pessoas. Então, esse procedimento todo, assinar o contrato, fazer o teste, depois ir lá conversar um por um, personalizado. Então, esse período todo levou umas 2 horas. Eu fui uma das últimas a ser chamada. Quando eu entrei na sala, ela falou que eu tinha ido muito bem no teste, e aí agora era um teste oral. Então, além de um teste escrito, gramatical, você vai fazer um teste oral. Cada um vale 50%, a escrita vale 50%, o oral vale 50%. No oral, ela não fica perguntando coisas gramaticais, ela só quer saber se você consegue se comunicar. Então ela começou a perguntar pra mim coisas sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, o que eu fazia no Brasil, o que eu vim fazer aqui, o que eu pretendia fazer aqui depois que acabasse meu visto, se eu pretendia, tipo, aplicar uma cidadania, ou o que eu pretendia fazer da minha vida aqui na França. Ela começou a me perguntar se eu tinha dúvidas em relação a processos administrativos na França, ou se eu tava com algum problema em algum quesito, se eu tinha alguma dúvida sobre o meu contrato de trabalho, né, já que isso é um visto de trabalho, então se eu tinha algum problema sobre o meu contrato de trabalho, alguma dúvida sobre alguma cláusula, etc, porque ela estava ali pra tirar dúvidas sobre isso. Então eu falei, não, por mim tudo bem, já tô sabendo mais ou menos e tal. Tá bom, beleza.
Então, no final das contas, a minha nota foi 96, porque era 50% escrito, 50% oral. Então, no escrito eu fiz 46, no oral eu fiz 50. Então, o total ficou 96 pontos de 100%. Como eu tinha ido muito bem, ela não ia me encaminhar para um curso de francês e que eu já estava pronta, que ali era só isso, era só assinar o contrato e sair fora. Então, foi isso que eu fiz, assinei o contrato e saí fora. 10 dias depois disso, recebi um SMS dizendo meu documento, meu título de séjour estava pronto, que eu poderia retirá-lo. Cara, o prazo inicial era dezembro. Eu fui retirar em agosto. Foi muito adiantado, então eu não sei por qual motivo eles adiantaram meu documento. Eu acho que pode ter alguma coisa a ver com o teste de francês, porque eu fiz e fui bem, e aí eles falaram, bom, essa pessoa tá pronta, pode pegar. Mas realmente eu não sei. Nesse dia que eu assinei esse contrato, nessa entrevista em que eu assinei esse contrato, ela me deu 2 convocações para assistir aulas sobre a história da França. Então é por isso que eu venho mais uma vez dizer, não é fácil, não é um procedimento fácil, nunca vou vir aqui dizer, ai, faz que você vai conseguir também, que é super fácil. Não é, cada caso é um caso, cada prefeitura é uma prefeitura, e aí mesmo se você for na mesma prefeitura que eu fui, que foi a prefeitura de Annecy, você pode pegar outra pessoa lá, outro entrevistador, e ele pode ser pior ou ele pode ser melhor, e não tem como saber, cada caso é um caso. 2 convocações para ir. Eu podia escolher entre terça e quinta, então eu escolhi terça, que é o dia que eu trabalho menos aqui. E aí logo em seguida, 10 dias depois, veio um SMS dizendo que eu poderia buscar meu documento. Cara, eu fiquei muito feliz, né? Então fui lá para buscar, só para buscar, não precisa de uma convocação, não precisa de um rendezvous. Então fui lá, compareci lá no horário. Foi super rápido, entrei, e para buscar esse documento você precisa pagar uma taxa do timbre fiscal que custa 280 euros. Então é super caro, sim, para buscar o documento. E aí chegando lá me apresentei com essa taxa paga, simplesmente me deram um documento e eu saí fora. Enfim, e aí essa semana chegou o dia da minha primeira aula de História da França. Não é na prefeitura, nem no escritório de imigração, é um lugar separado, é um lugar meio que privado, que só responsável por cursos mesmo. Então cheguei lá e aí era o dia inteiro. Então foi super cansativo, era 9h30 que começava, 9 da manhã até as 4 da tarde. Eu até pensei, considerei, falei, cara, eu já tenho meu documento, acho que eu nem vou comparecer nisso aí. Só que eu sei que depois eles vão pedir quando eu for renovar, eles vão pedir a comprovação de que eu fiz essas aulas. Então, eu preferi fazer tudo certinho pra não ter nenhum problema. Enfim, cheguei lá no primeiro dia, aí eram 11 pessoas. 11 pessoas lá na sala, junto com um professor. O professor que deu aula é um cara senegalês e francês, né? Ele tem dupla cidadania e ele é professor de direito aqui na França. O que ele deu foi basicamente uma aula de história sobre toda a França, sobre desde quando ela foi constituída lá nos anos 0, não sei. É um pouco difícil porque é tudo em francês, então se você não tiver um bom nível de francês, por exemplo, se naquele primeiro dia você tivesse sido encaminhado para fazer um curso de francês, essa aula de história você teria direito a pedir um tradutor. Então tinham 2 rapazes turcos que não falavam francês e eles pegaram um tradutor. É um ruim porque a tradutora fica falando ao mesmo tempo que o professor. Então atrapalha as outras pessoas, que principalmente a gente que ainda não fala 100% francês, né? Acaba perdendo um pouco o ritmo da aula. Então isso me atrapalhou um pouco, ter 2 pessoas falando em idiomas diferentes ao mesmo tempo. Então eu me esforcei bastante para focar só em escutar o francês e anotei tudo que era necessário. Então foi falando dos pontos principais, né? Guerra, Revolução Francesa, todas as coisas principais que aconteceram na história da França até o momento de hoje. Falaram coisas muito interessantes, direitos das mulheres. Depois, logo em seguida, paralelo, né, à história, ele foi falando sobre direitos, os direitos conquistados pelos imigrantes, pelos negros, depois da escravidão e tal. Pelas mulheres, enfim, tudo isso ele foi explicando paralelo à história, deixando claro que agora que a gente tem um documento, a gente tem o direito, os mesmos direitos que um cidadão francês. Então a gente tem direito à saúde, a gente tem direito a serviços públicos, sobre qualquer coisa a gente tem os mesmos direitos que um cidadão francês, e ele estava ali para orientar como a gente poderia fazer esses procedimentos, e se em caso a gente tivesse qualquer tipo de problema por ser imigrante, por exemplo, esse cara do banco, tinha um cara lá que falou isso,
eu fui lá no banco abrir uma conta, o cara não quis abrir porque eu sou imigrante. É completamente ilegal e você tem órgãos de proteção que você pode procurar e dizer, ó, esses caras aqui, eles não estão cumprindo, né, com o meu direito enquanto cidadão francês. Não sou cidadã francesa ainda, mas como eu tenho um título de residência, eu tenho os mesmos direitos e eles estão obrigados a me atender. Então, basicamente, todo o dia foi paralelo, né? Foi isso, história e direitos e deveres e como funciona um pouco. E aí, na semana que vem, é uma aula por semana, então na semana que vem eu vou de novo pra ficar um dia inteiro. O almoço eles oferecem, você não é obrigado a comer, né? Mas eles oferecem. No geral, eu achei que eles pegaram muito tempo pra falar não tanta coisa, mas é pra talvez não deixar tão cansativo. Ele foi muito detalhado, aí dá um tempo pra fazer debate com as outras pessoas, então tem debate que você tem que interagir com as outras pessoas, aí depois tem formem grupos pra responder 5 questões. Aí você tem que responder, e aí são pessoas que obviamente não falam muito bem francês, então no meu grupo tinha uma colombiana, uma mulher do Camarões e a outra não lembro. E aí são pessoas que não falam muito bem francês, e aí você tem que ficar tentando adivinhar. E foi super, assim, difícil pra mim esse dia, saí com super dor de cabeça. E aí no segundo dia a gente vai fazer o resto dos direitos, então ele vai explicar sobre como você... coisas assim que você precise fazer, sabe? Tipo, casamento, divórcio, filhos, o que você precise de suporte do governo, ele vai explicar como você pode obter isso e como funcionam as coisas na França. E ele vai nos dar mais 2 convocações para mais 2 dias. Então, o total desse curso são 4 dias. Só que os 2 primeiros dias são escolhidos pelo escritório de imigração, pelo próprio OFII. E os 2 dias seguintes são escolhidos pelo próprio curso. Então, eu ainda não entendi porquê, ou como, ou o que vai ser falado nesses últimos 2 dias, já que os temas principais foram abordados no primeiro e no segundo dia. Enfim, esse primeiro dia que eu fui, no final eu recebi uma atestação de que eu participei, de que tudo certo. No segundo dia também vou receber, e assim por diante. E aí depois eu tenho que guardar todos esses papéis, porque no começo do ano que vem eu vou ter que fazer a renovação do meu título de séjour, porque eu peguei um título só para 1 ano, né? É a prefeitura que escolhe, eles só me deram 1 ano. Então, para fazer a renovação, eu vou ter que apresentar tudo isso que eu já fiz, né? Teste de francês que deu certo, o curso de história, tudo certinho que eu tenho, e apresentar para eles para poder fazer renovação para o segundo ano. Então é isso, por enquanto eu não sei qual vai ser o assunto das 2 aulas seguintes, mas eu sei que essas são as regras de 2019. Eu acho que antes disso não tinha 4 dias de curso, só tinham 2. E agora eles aumentaram para 4, então não se sabe ainda direito o que vai ter nesses 2 dias seguintes. No final ainda do primeiro curso, o professor, como ele é professor de direito, ele se dispôs a ajudar todo mundo que tivesse qualquer tipo de problema administrativo, e ajudar, né, dizendo qual lei ele podia recorrer, qual órgão podia procurar especificamente. Então foi bem, assim, foi bem legal. Dá pra ver claramente que eles estão ali pra assistenciar, sabe? Pra realmente orientar, pra realmente dizer, você está inserido, você está sendo inserido na cultura francesa, está sendo inserido no país, e você precisa de orientação, você precisa de alguém que venha te dar o caminho. Então tinha uma mulher com problema com aluguel, tinha um homem com problema do banco, tinha uma outra menina com problema no contrato dela de trabalho. Então todo mundo ali que estava com algum tipo de problema foi sendo orientado a o que tinha que fazer, quem procurar, etc e tal. Então eu achei bem enriquecedor. No final das contas valeu muito a pena ir. Enfim, é isso. Depois eu vou vir contar aqui o desfecho dessa história. Eu espero que vocês aproveitem essas dicas, que eu esteja ajudando vocês com todas essas informações. E por favor, não esquece de deixar seu like e de se inscrever nesse canal, hein? Muito obrigada e me siga no Instagram.